Boa tarde, mais uma vez aqui na busca do Jesus histórico, pesquisando e indo até direto na literatura, direto nas fontes, daquilo que os especialistas mesmo eh, concluem, né? Então, esse canal aqui é visando justamente expor a pesquisa, expor as literaturas, então, né, é um trabalho que, querendo ou não, é árduo, né? Então, curta, comenta, compartilhe para o máximo de pessoas que você conseguir e também é, comente também. Hoje nós vamos falar a respeito dessa passagem aqui, ó, que o Raymond Brown analisa. Procedimento, a resposta de Jesus e a declaração dele do Filho do Homem no Sinédrio, né? É aquela passagem lá de Marcos que Jesus disse: Eu sou e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, vindo com as nuvens dos céus, né? O Raymond Brown ele faz toda uma análise minuciosa, parte por parte dessa passagem. Só que agora eu quero ir direto à questão da historicidade. Então a gente vai logo para a parte da análise que ele faz. Ele já começa a análise dele a partir do princípio metodológico da historicidade, né? Que ele fala lá no volume 1, que é justamente aqui, ó. Nos sinóticos, a descrição que Jesus faz do Filho do Homem sentado à direita do poder em Marcos, vindos com os anjos do céu nas nuvens, tem importância teológica. Ao nos voltarmos para a questão da historicidade, não há nenhum meio para determinar se Jesus falou ou não a sentença de Marcos 14:62. Mesma coisa que o Dale Ellison ele fala lá em Jesus e o Profeta Milenar, né? Que por mais que algo tenha acontecido no passado, não implica na nossa capacidade como historiadores de mostrar que algo aconteceu, ou se não aconteceu, não implica na capacidade do historiador de demonstrar que não aconteceu, né? Geralmente, aquilo que a gente pode fazer mesmo é julgamentos de plausibilidade, né? Na história antiga, a gente tem o quê? Contudo, podemos pelo menos examinar a plausibilidade se Jesus usou de fato o Filho do Homem como título para si mesmo quando começo a examinar a função moderna a respeito do título e do sentido, é um consolo saber que há sinais de perplexidade nas palavras dirigidas a Jesus em João. Como poder dizer que é o Filho do Homem precisa ser elevado? Quem é o Filho do Homem, né? Aí aqui ele vai analisar toda a questão do uso evangélico, né? Da palavra do Filho do Homem, Filho de Deus, o Messias, tudo mais. O Raymond Brown, ele já é do princípio, né? De que Jesus, ele de fato usou, né, a expressão o Filho do Homem, aqui, ó. Quando e como o Filho do Homem se tornou o título com Hall Tolston antropou, a frase evangélica usual é desconhecida no grego secular e faz tão pouco sentido no grego, quando o Filho do Homem faria como título nas conversas de línguas ocidentais. As origens de uso devem estar em um contexto semítico, ou seja, origem aramaica, né? E ele faz todo um contraste aqui com Ezequiel, de modo mais pertinente, como Filho do Homem no aramaico, de Daniel 7,13, entra na discussão, mas na designação ali do Filho significa simplesmente como ser humano. Aí aqui ele faz toda uma análise justamente relacionando o Filho do Homem tanto com a figura de Daniel, né, Daniel 7, que querendo ou não é uma perspectiva apocalíptica, e realmente é falado lá no livro de Daniel a respeito de alguém como Filho do Homem que viria e tudo mais, e uma característica que parece muito ser o Messias. Da mesma forma, como eu já coloquei ali, eu fiz um vídeo sobre aquilo que o David Flusser ele fala, né? Expondo a respeito do Filho do Homem, ele vai falar que frequentemente o Filho do Homem era visto como o Messias no século I. Essa é a reconstrução que o David Flusser ele faz, né? Uma pessoa que podia ser apropriadamente designado Filho do Homem porque concretizava ou exemplificava o destino de todos os homens justos. Para respeitar a incerteza da situação entre os biblistas, decidia responder à pergunta da plausibilidade de uso do Filho do Homem por Jesus
dentro de cada uma das abordagens, a saber se havia conceito judaico específico do Filho do Homem e se não havia. Nos círculos judaicos apocalípticos, cuja a voz encoa a literatura não canônica do século II e I a.C., talvez se desenvolvesse a imagem forte do Filho do Homem celeste por meio de Daniel 7, né? Aí aqui, a muito conhecida seção de parábolas de Enoque, Similutes, 1 Enoque 37:71, contribui para o tema do Filho do Homem. Contudo, a ausência dessa seção em fragmentos de Enoque encontrados em Qumran pareceu o princípio recomendar as parábolas fossem consideradas uma composição cristã que refletia em vez de exemplificar o uso neotestamentário, né? Então ele faz toda uma exposição aqui de Similutes, né, de Enoque. Novamente, essas análises que o Raymond Rowley faz nesse livro, o James Dunn também faz em Jesus Recordado. Então vale a pena. Entretanto, ultimamente, reconhece que os argumentos em favor da composição judaica pré-cristã tem maior, ou não cristã, tem maior força, surgiram propostas. Aí ele cita aqui também o J. Collis em Son, né? Aí aqui, o autor Daniel 7 dificilmente criaria do nada uma metáfora de monstros vencidos por um ser humano. Contudo, as tentativas dos estudiosos veterotestamentários de remontar a seção do Filho do Homem em Daniel 7 a uma fonte poética anterior a Daniel não são especulativas demais para servir os nossos propósitos aqui. Aqui a referência que Ancião Dias, né, em 1 Enoque, indicam que o autor usou Daniel 7 e apoia a probabilidade da descrição do Filho do Homem ter surgido na reflexão de Daniel. Ele faz toda a relação aqui com o 1 Enoque, que vocês podem ver. Na verdade, 1 Enoque parece identificá-lo como Messias, o Senhor, o Messias do Senhor. O Filho do Homem é mostrado sentado no trono em 1 Enoque, né? Daniel 7 era ligado a Salmos 110, senta-te à minha direita, como está refletido em Marcos 14:62. Aí aqui ele faz toda a análise e tudo mais, né? Olha aqui as descrições que ele fala de J. Collis e tudo mais. Aqui, ó. Collis afirma que as parábolas de 1 Enoque mostram que o texto de Daniel inspirou as visões de uma figura salvadora celeste do judaísmo do século I, né? Se o autor de 1 Enoque especificou a imagem de Daniel para descrever uma figura entronizada celestialmente como juiz, a saber, o Filho do Homem, Kowski, um trabalho interessante, uma figura do Filho do Homem celeste como Melquisedeque em Qumran, comparando-se o material do Filho do Homem. Ele está convencido de o conceito de uma pessoa entronizada que viria julgar os justos e maus existia antes do Novo Testamento. Aqui também tem a reflexão de Daniel 7, o Filho do Homem aparece em Daniel e Enoque, e 1 Enoque. Aparece em 1 Enoque também aqui. Aqui ele já conclui aqui como M. Stone. O homem é interpretado como Messias pré-criado e preparado de antemão, que libertará a criação e dirigirá os que restaram. Ele afirma que a própria visão do sonho, independentemente da interpretação, talvez se origina de uma fonte pré-Esdras. Essa fonte teria recorrido a Daniel 7. Todos os indícios sugerem que os círculos judaicos apocalípticos do século I, da descrição em Daniel 7, fizeram surgir a imagem de uma figura humana messiânica. Aí ele vai mostrar, né, que isso daqui tem uma certa relação com a resposta que Jesus ele dá a Caifás lá em Marcos, na audiência dele com Caifás, né? E isso daqui tem uma relação muito importante, né? Porque isso daqui dá um pano de fundo à resposta e explica porque Jesus ele deu aquela resposta, né? Aqui, ó. Na verdade, o cenário apresentado para a autorreferência de Jesus, do Filho do Homem, Marcos 14:62, faz sentido. Foi usada para interpretar a questão de Messias e explicar
Em que sentido Jesus respondia firmemente a essa designação proposta pelo sumo sacerdote? Como veremos em 23, reivindicação de Jesus a esse papel filho do homem, Apocalíptica também explica a indignada acusação de blasfêmia feita ao sacerdote, né? Aí aqui ele cita o Joseph Fitzmyer também, né? Na resposta dele da confusão, né, que do Joseph Fitzmyer teve com Gesa Vermes, que não é bem uma confusão, né? Me expressei errado, foi mais uma questão de contra-argumentos, né? De que o Gesa Vermes defendia que filho do homem não significava nada além de eu, né? Ou um ser humano, sendo que uma perífera que serviria para eu, enquanto Joseph Fitzmyer mostrava que isso daí se baseava em propostas de documentação posterior ao século I. Aí aqui ele vai, olha que consequentemente parece que Jesus usou a expressão do Filho do Homem como sentido de título, né? A posição de Bultmann, Hans e Todt Fuller, a saber de que Jesus usou o mesmo título de uma pessoa futura que viria julgar, mas que a pessoa não era o próprio Jesus, perdeu grande parte de seus seguidores, né? Até o Joseph Fitzmyer, né, lá em Catecismo Cristológico, que eu recomendo vocês lerem se vocês encontrarem, ele vai falar que também reconhece improvável que Jesus usasse o Filho do Homem para referir-se a outra pessoa, né? Aqui ele fala de Norman Perry e tudo mais, ele critica que os estudiosos que tentam desvincular Jesus tanto do judaísmo como também dos textos do Antigo Testamento, que é improvável que Jesus não refletisse a respeito do Antigo Testamento, o que eu concordo, né? É realmente possível achar isso verossímil, né? Raymond Brown vai se questionar, né? Menciono isso porque não creio que na interpretação cristológica do Filho do Homem se originou simplesmente na interpretação dos textos veterotestamentários. A cristologia existia a partir de uma percepção de Jesus ou a partir da percepção que Jesus tinha de si mesmo e encontrava voz no fundamento das frases e passagens veterotestamentárias. Em suma, creio que nada nesta abordagem B elimina as possibilidades a seguir. Jesus chegou à firme convicção de que se fosse rejeitado e morto, como os profetas de outrora, Deus realizaria seu reino divino, justificando contra os que consideravam falsos porta-voz. Então, na reflexão de Daniel 7, outra vez, também Salmos 110, Jesus teria expandido o conceito simbólico de um filho do homem, né? Do filho do homem, quem Deus daria glória e autoridade, tornou-se uma figura humana específica que Deus glorifica por intermédio de quem Deus manifesta seu triunfo, né? Aí aqui ele vai falar a respeito, resumir a questão a respeito da autenticidade, né? Quando refletimos sobre a historicidade de Marcos 14:62, se alguma parte do parágrafo acima é verdade, Jesus podia ter falado de o Filho do Homem como seu entendimento papel que desempenhava no plano de Deus. Há razão para acreditar que em Marcos 14:62 estamos próximos da atitude mental e do estilo do próprio Jesus. Vimos anteriormente que havia também probabilidade de Jesus ter falado sobre a destruição e reconstrução futura do templo e do santuário. Então aqui o Raymond Brown, ele dá carta branca, né? Carta verde aqui para a autenticidade de Marcos 14:62, né? Novamente, nossas fontes, quer dizer, as reconstruções dos historiadores não permitem provar nada, né, nem comprovar nada. Mas um julgamento inteligente, né, daquilo que plausivelmente poderia ter acontecido, é sempre bem-vinda, né? Lembrando que as reconstruções do Jesus histórico nunca serão decisivas, né, definitivas pelos padrões da crítica histórica, né? Já que a história por si mesma ela não é objetiva e sim subjetiva. Capt Pauli também aqui, defende com energia que Marcos 14:62 se origina de Jesus praticamente como está agora. Esse Capt Pauli seria muito bom os livros deles traduzidos aqui no Brasil, mas não temos previsão, né, de quando seria traduzido esse livro aqui, mas que eles muito mencionado, ele é. Aqui também, querendo ou não, passa pelo critério do constrangimento, né, que geralmente os estudiosos utilizam
no seu julgamento a respeito do Jesus histórico. Tá aqui, quem quiser pode dar uma pausa para ler. E é isso, né? Essa foi a minha apresentação a respeito desse capítulo aí. Quem quiser, esse livro aqui, como também os outros do Raymond Brown, tem disponível na Paulinas, né? Esse daqui especialmente na Paulinas e outros também tem na Paulus. E é isso aí, tamo junto. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Falou!